Ora, se fosse permitido que a luz da verdade resplandecesse sem impedimento, varreria as pesadas nuvens de erro que envolviam o povo e acabaria por dirigir o espírito dos homens unicamente para Deus, acabando talvez por destruir a supremacia de Roma. A própria existência deste povo, mantendo a fé da antiga Igreja, era um testemunho constante da apostasia de Roma e, portanto, excitava o ódio e as perseguições mais atrozes. A sua recusa em renunciar às Escrituras era também uma ofensa que Roma não podia tolerar, e assim foi decidido exterminá-los da terra. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus, nos seus lares, no meio dos montes. Foram enviados inquiridores para os procurarem, e a cena do inocente Abel tombando perante o assassino Caim repetia-se frequentemente. Repetidas vezes as suas festas de terra foram devastadas, destruídas as habitações e capelas, de maneira que onde tinha havido campos florescentes e lares de um povo simples e trabalhador, restava apenas um deserto. Assim como o animal de rapina se torna mais feroz ao provar o sangue, a ira dos partidários do Papa acendia-se com maior intensidade com o sofrimento das suas vítimas. Muitas destas testemunhas da fé pura foram perseguidos através das montanhas e apanhadas nos vales em que estavam escondidas, rodeadas por enormes florestas e cumos rochosos. Não se podia fazer nenhuma acusação contra o caráter moral da classe proscrita. Mesmo os seus inimigos declaravam que eles eram um povo pacífico, sossegado e piedoso. O seu grande crime era não quererem adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Por este crime toda a humilhação, um insulto e a tortura que os homens ou diabos podiam inventar amontoaram-se sobre eles. Quando Roma determinou exterminar a odiada seita, foi proclamada uma bula pelo Papa, condenando-os como hereges e entregando-os à chacina. Não eram acusados por serem ociosos, desonestos ou desordeiros, mas declarava-se que tinha uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Portanto, o Papa ordenava que aquela maligna e abominável seita de perversos, caso se recusasse a renunciar, fosse esmagada como serpente venenosa. Esperava o altivo potentado ter de responder por estas palavras. Sabia que estavam registadas nos livros do céu para lhe serem apresentadas no juízo. Quando a um destes meus pequeninos irmãos disse: Jesus, a mim o fizeste. Esta bula convocava todos os membros da Igreja para se unirem à cruzada contra os hereges, como incentivo para se empenharem nesta obra crucial. Absolvia de todas as penas e castigos eclesiásticos gerais e particulares, desobrigava todos os que se unissem à cruzada qualquer juramento que pudessem ter feito, legitimava o seu direito a qualquer propriedade que pudessem ter adquirido ilegalmente, e permitia remissão de todos os pecados aos que matassem algum herege. Anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses. Ordenava que os seus criados os abandonassem. Proibia toda a pessoa que lhes dar qualquer auxílio que fosse, e a todos permitia tomar posse da sua propriedade. Este documento revela claramente o espírito que o ditou, e o que nele se ouve é o bramido do dragão, e não a voz de Cristo. Os dirigentes papais não queriam conformar o seu caráter com a grande norma da lei de Deus, mas criaram uma norma que lhes fosse conveniente e decidiram obrigar todos a conformar-se com ela, porque Roma assim o desejava. As mais horríveis tragédias foram ordenadas. Sacerdotes e papas corruptos e blasfemos estavam a fazer a obra que Satanás lhes designara. A misericórdia não encontrava lugar na sua natureza. O mesmo espírito que crucificou Cristo
e matou os apóstolos, o mesmo que impulsionou o sanguinário Nero contra os fiéis do seu tempo, esteve em marcha para exterminar da terra os que eram amados de Deus. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre estas pessoas tementes a Deus foram suportadas com uma paciência e constância que honrava o seu Redentor. Apesar das cruzadas contra eles e da desumana carnificina a que foram sujeitos, continuavam a enviar os seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até à morte, contudo o seu sangue regava a semente lançada, e esta não deixou de produzir fruto. Assim os valdenses testemunharam de Deus, séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos por muitos países, plantaram a semente da reforma que se iniciou no tempo de Wycliffe, cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até ao final dos tempos por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9.